De protetorado português por força do Tratado de Simonambuco, Cabinda já foi distrito de Angola, esta considerada província portuguesa, feita a província mais a norte do norte de Angola por força de um acordo de Alvor, que seria morto quase à nascença, tendo dessa morte sobrevivido apenas duas coisas: o facto de Cabinda ter sido considerada parte integrante e inalienável de Angola e a data de 11 de novembro de 1975, retida como aquela em que Angola ascenderia a independência da colonização portuguesa. Dos Cabindas, o único regime que governou Angola nos últimos e únicos 39 anos, da experiência do país, ninguém quis ouvir, ninguém quis saber. Hoje, Cabinda ficou reduzido a um caso, o caso Cabinda, sem que o único poder instalado no país tenha alguma vez traduzido isso para português. Ao Munga, a quem devo felicitar por ousar reunir hoje inteligências, vontades e curiosidades para abordar uma questão feita tabu, transformada em assunto quase do fórum pessoal de Sua Excelência, Sr. Presidente da República, convidou-me para falar da situação económica do enclave. No entanto, não me é possível fugir da vertente política como forma de traduzir, ou pelo menos tentar traduzir, o sentimento de um povo a quem hoje se impõe uma vivência que chega a ser pior àquela que impunha o chamado colono. Pronunciar a palavra enclave tem sido por si só motivo para pôr o cabelo em pé a muita boa gente, e mesmo fazer-se uma alusão positiva, entre aspas, à colonização portuguesa, evocando o facto de que até mesmo os portugueses tenham proibido falar em enclave, porque de Cabinda ao Cunene haveria um só povo e uma só nação. Ainda na passada sexta-feira, 21 de novembro do ano em curso, ouvíamos isso mesmo do Ministro da Administração do Território, que com orgulho incontido lia um longo parágrafo de um documento da Autoridade Colonial Portuguesa que dava sustento a essa tese. Não citou, contudo, o artigo 1º da Constituição Política da República Portuguesa, que vigorou até à altura da independência de Angola. Mas, etimologicamente, o termo enclave, que vem do francês medieval enclavé, que significa cercar, e do latim vulgar enclavar, sinônimo de fechar, não devia meter medo a ninguém, sendo entendido apenas no seu contexto geográfico. Falar de Cabinda quando se é Cabinda tem sido uma coisa complicada, quase proibida. Qualquer reclamação que se faça vale-nos os epítetos de separatistas, independentistas, etc. E eu pergunto, o independentismo não morará na cabeça daqueles que isso nos chamam? A minha experiência parlamentar, iniciada em 2008, tem mostrado duas coisas. Qualquer colega meu deputado pode falar de Cabinda nos raríssimos momentos em que isso ocorre e a atitude será considerada normal, quase passando despercebida. Qualquer colega poderá falar da sua província às vezes que quiser, o tempo que quiser, e isso será visto com naturalidade, com normalidade. Mas quando sou eu a falar de Cabinda, mesmo sabendo que fui eleito pelo Círculo Provincial de Cabinda, mesmo se não fosse o caso, os meus colegas pertencentes à força política maioritária começam a questionar por que razão falo de Cabinda, como se isso fosse proibido. Talvez seja por isso que os meus 4 colegas do Círculo Provincial não abrem a boca, e nas raras vezes que o fazem, será apenas para dizer que tudo vai bem, contrariamente aos deputados dos outros 17 círculos eleitorais. E mesmo assim, dizemos que temos todos a mesma liberdade. Somos todos os mesmos irmãos, de Cabinda ao Cunene. Sobre a situação económica de Cabinda, devo dizer que na sequência da chegada à foz do Rio Congo, hoje Zaire, de exploradores missionários e comerciantes portugueses no século XV, a ação comercial iria depois expandir-se aos reinos de Ngoio, Kakongo e Luango, situados dentro e além do território que hoje é Cabinda. Com o passar dos anos, colonos de várias nacionalidades, nomeadamente portugueses, ingleses, holandeses, entre outros, mas sobretudo esses, viriam estabelecer postos de comércio, fábricas de extração de madeira e de óleo de palma em Cabinda. Com o desenvolvimento do comércio,
cresceu a presença europeia, o que resultou em conflitos entre potências coloniais rivais. No quadro dessa corrida europeia para a África, muito particularmente para Cabinda, Portugal viria a concluir em fevereiro de 1885, com os chefes dos três citados reinos, o último de diversos tratados, o Tratado de Simulambuco, que daria a Cabinda o estatuto de protetorado da coroa portuguesa, sob permissão dos príncipes e governantes de Cabinda, reservando dessa forma os direitos de governação do território. Por ocasião da conhecida Conferência de Berlim, realizada no mesmo ano de 1885, a atribuição a Cabinda, ou melhor, de Cabinda a Portugal, seria internacionalmente confirmada, adotando-se a designação de Congo português. Nessa altura, nasceriam igualmente outros dois Congos, sendo o Congo belga, ex-Zaire e atualmente a República Democrática do Congo, após a destituição de Mobutu Sese Seko Kuku do Azabanga, e o Congo francês, que depois se chamaria Congo-Brazzaville e hoje apenas República do Congo. No quadro do sistema colonial estabelecido em Angola, Cabinda ganhou uma visível importância económica que levou a um significativo desenvolvimento, sobretudo da cidade de Cabinda, conhecida por Choa, pelos autóctones, que chegou a ser dotada de um porto e de um aeroporto. Nos produtos agrícolas, a situação mudou consideravelmente quando, em 1967, foram descobertos importantes jazidos de petróleo ao largo da costa de Cabinda, o que levou Portugal a promover de imediato a sua exploração. É preciso sublinhar que 4 anos antes, em 1963, portanto, surgira a FLEC, Frente de Libertação do Enclave de Cabinda, no Congo-Brazzaville, da fusão de vários grupos que no território reivindicavam a independência de Portugal. Após o golpe de Estado de 25 de abril de 1974, em Portugal, o MPLA obteve rapidamente o controle militar de Cabinda, defendendo a continuação do enclave como parte integrante de Angola e procurando neutralizar os militantes da FLEC. A guerra pós-colonial que se iria instalar entre o MPLA e a UNITA e a ação armada da guerrilha da FLEC viriam a fazer do petróleo de Cabinda o recurso econômico vital para a sobrevivência do novo regime político, que investiu fortemente na proteção militar das instalações de extração do crude, valendo-se durante muito tempo de unidades cubanas de elite. Até ao fim da era colonial, Cabinda produzia quantidades importantes de madeira e café, e mais reduzidos de cacau e óleo de palma, tendo havido inclusive o investimento no turismo na zona litoral. Em consequência dos conflitos verificados desde 1974, estas atividades económicas foram perdendo força. A agricultura voltou a ser o essencial da subsistência. Em contrapartida, a extração de petróleo foi intensificada e em 2010 o petróleo extraído em Cabinda representava cerca de 70% do crudo exportado por Angola. É importante dizer que, apesar de o petróleo ser o principal recurso natural de Cabinda, o território também é notável pelas suas madeiras de elevada qualidade, possuindo igualmente um solo rico em ouro, diamante, manganês, titânio, urânio, fosfato, ferro, argila, cal e burgal. Com a grande floresta do Mayombe não só, Cabinda possui uma flora e uma fauna invejáveis. Banhada pelo Oceano Atlântico, Cabinda conta, por outro lado, com uma significativa atividade pesqueira que vai perdendo intensidade como malefício da exploração petrolífera, com os danos causados ao ambiente pelos derrames de algum modo constantes que ocorrem no seu mar e as restrições à pesca impostas pela atividade de exploração petrolífera em si. Apesar de o petróleo ter sido inicialmente descoberto em Angola, em 1955, na bacia do rio Kwanza, a indústria petrolífera apenas levantou voo na década de 1960, quando a Cabinda Gulf Oil Company descobriu as reservas offshore de Cabinda. O petróleo e os desafios do desenvolvimento. O petróleo de Cabinda, longe de ser uma bênção, tem sido uma verdadeira maldição. Se, por um lado, ele serve de motivo para reprimir qualquer tendência de autonomia local, o povo de Cabinda continua a ver o desenvolvimento trazido pelo petróleo com a mesma facilidade que cada um de nós aqui vê as suas orelhas.
Numa terra onde jorra o petróleo, falta gás butano para as cozinhas, petróleo iluminante para os candeeiros dos mais pobres, havendo períodos em que se formam filas enormes de viaturas e motociclos à procura de combustível. O governo cria fundos que, em teoria, visam fomentar o empreendedorismo, mas não se vê beneficiários desses fundos. O chamado Estatuto Especial para Cabinda, que devia proporcionar um aligeiramento da carga fiscal relativamente aos produtos ali importados, sofre um agravamento se tivermos em conta o facto de que a ausência de um porto obriga a que as importações se façam através do porto de Ponta Negra, República do Congo, o que força ao pagamento de direitos naquele país. O Porto de Águas Profundas, prometido ainda nos anos 70, durante o primeiro congresso do MPLA, continua a ser um parto difícil, tendo levado ao assistir do lançamento de várias primeiras pedras, andando dos estudos para o lançamento da pedra e regressando aos estudos, num verdadeiro movimento cíclico. O atual porto, localizado na cidade de Cabinda, ou seja, Choa, fica longos períodos inoperacional, fruto das areias trazidas pela corrente do rio Zaire, que obrigam a constantes e muito onerosas operações de desassoreamento. Por outro lado, informações dadas pelas próprias autoridades portuárias de Cabinda apontavam para o facto de esse porto ter um período anual de funcionamento efetivo de cerca de 6 meses, por causa das marés altas das chamadas calemas. Para o desenvolvimento industrial de Cabinda, o Orçamento Geral de Estado vem inscrevendo verbas nos últimos anos para a construção do chamado Polo Industrial de Fútila, apesar de o mesmo se encontrar localizado não no Fútila, mas no Malengo. A verdade, no entanto, é que apesar dos muitos milhões de dólares alocados todos os anos a esse projeto, quem for a Cabinda não saberá dizer o que significa esse polo industrial. Apesar de o plano de desenvolvimento do Executivo para Cabinda para o período 2013-2017 mencionar como ações de implementação imediata a requalificação e a modernização da cidade capital de Cabinda, a construção de uma nova urbanidade, o surgimento de polos de desenvolvimento e a construção do Porto de Águas Profundas, a melhoria no abastecimento de água e de energia elétrica, a instalação de centros de desenvolvimento produtivo nos municípios, entre outras, a concretização dessas promessas está longe de ser uma realidade. Cabinda situa-se num eixo que pode muito bem servir de plataforma para servir os países da região Congo-Brazzaville, República Democrática do Congo, Gabão, etc., podendo servir inclusive algumas capitais europeias. Outras zonas de Angola veem os seus aeroportos transformados em aeroportos internacionais, mas essa condição é sistematicamente negada a Cabinda, apesar do seu pequeno aeroporto, com mais parque e jardim do que aeroporto, receber uma vez ou outra aeronaves provenientes de países vizinhos. Os cabindas entendem isso apenas como mais um travão ao negado desenvolvimento. O empresariado local, que tem no Estado o principal e muitas vezes único cliente, vê a remuneração dos serviços prestados passado para a dívida pública, num ambiente económico em que não se percebem muito bem quais as prioridades eleitas pelo Executivo local. O facto é agravado pela concorrência perigosamente desleal feita por certos agentes do próprio Estado, que asfixiam as iniciativas dos pequenos empreendedores, que além da dificuldade de acesso aos créditos, das elevadas taxas de juros a que têm de fazer face, passando pelas garantias bancárias, onde a exigência é cada vez maior, têm, do outro lado da concorrência, agentes a quem o dinheiro vem parar as mãos como que por artes mágicas. Para isso, vai matando aos poucos esse setor importante para a criação de emprego e do consequente desenvolvimento, exacerbando o surgimento de pequenos monopólios. Falarei agora dos 10% das receitas petrolíferas para Cabinda e também 10% que vão para o Zaire. Em 1996, o governo angolano decidia afetar a Cabinda um bónus correspondente a 10% do volume de receitas mensais provenientes da exploração petrolífera,
fixado em 72 milhões de dólares anuais, à razão de 6 milhões de dólares mensais. Esse montante fixo, resultante de diferentes variáveis, era diretamente depositado nas contas do Governo Provincial de Cabinda, pelas empresas petrolíferas a operar em Cabinda, nomeadamente as associadas da Cabinda Gulf Company. No entanto, as regras de atribuição do referido bónus viriam a ser alteradas nos termos do artigo 8º do Decreto Presidencial número 30/10 de 9 de abril. Ou seja, em vez dos depósitos diretos nas contas do Governo Provincial, essas receitas atribuídas a Cabinda e ao Zaire passariam a ser fixadas no Orçamento Geral do Estado, sendo uma das fontes de financiamento dos orçamentos dos respectivos governos provinciais e das administrações municipais, é o que diz o número 1, e seria o Ministério das Finanças a disponibilizar mensalmente nos respectivos planos de caixa as cotas financeiras dessas verbas. Mesmo assim, esse bónus viria a ser suspenso sem qualquer explicação por parte do Executivo durante o consulado do General Mauete João Batista. Em agosto de 2012, num discurso verdadeiramente eleitoralista, o Presidente da República iria prometer às populações de Cabinda não só a reposição dessas verbas, mas também o retorno à gestão autónoma desses chamados 10% das receitas petrolíferas. Passada a febre eleitoral, os cabindas rapidamente iriam concluir que as modalidades não iriam mudar coisa nenhuma. Por exercício econômico de 2013, a lei que aprova o Orçamento Geral do Estado inscrevia para Cabinda receitas avaliadas em cerca de 17,6 bilhões de kwanzas, cerca de 183 milhões de dólares. No OGE de 2014, essa verba iria manter-se nos 17,6 bilhões de kwanzas, tendo baixado no OGE para o exercício fiscal do próximo ano de 2015 para 14,9 bilhões de kwanzas, ou seja, cerca de 150,7 milhões de dólares. Em Cabinda, os relatos em meios oficiais têm feito menção que essas receitas não têm sido alocadas. O desenvolvimento econômico de Cabinda tem sido um verdadeiro problema, um problema que nem o Estatuto Especial conseguiu resolver, um estatuto gerado pelo memorando de entendimento assinado em 2006 no Namibe entre o governo angolano e o Sr. António Bento Bembe, atual secretário de Estado dos Direitos Humanos, depois de ter sido ministro sem pasta. Minhas senhoras e meus senhores, o tema que aqui trazemos poderia levar-nos horas, mas a escassez do recurso tempo aconselha que ele seja utilizado com racionalidade. Por essa razão, ficarei por aqui, com a possibilidade de, no debate que segue e outros que certamente virão, podermos continuar a refletir Cabinda nesta e noutras vertentes. Eu agradeço a vossa amável atenção. Obrigada pela boa gestão do tempo. Bom, agradecer de facto esta explanação sucinta, mas muito enriquecedora de Raul Danga, tanto que fez uma breve passagem do historial político de Cabinda, portanto, de protetorado, a parte integrante e inalienável de Angola em 75, portanto, e que hoje não é entendida de forma pejorativa como o caso Cabinda, que de facto não quer dizer nada, é uma matéria que está em banho-maria, é uma matéria que vamos buscar de vez em quando para quando convém, mas de facto não é uma matéria que tenha sido concluída. Portanto, se é um caso, é óbvio que é uma matéria pendente e obviamente alguém se devia ter debruçado sobre ela e isso não aconteceu. Raul Danga fala também das questões, portanto, faz uma análise daquilo que era Cabinda no tempo colonial e após portanto, a época colonial, não encontrando grandes vantagens, de facto, na atual situação de independência do país naquilo que diz respeito a Cabinda. Fala também da sua impossibilidade e de alguma forma até alguma frustração por não poder, tendo sido eleito pelo Círculo Eleitoral de Cabinda, não poder refletir conscientemente e da forma, portanto, constante quanto gostaria os problemas de Cabinda, porque normalmente as suas alocuções são sempre mal interpretadas. É também confrangedor verificar
portanto, qual foi o percurso económico de Cabinda, as suas mais-valias, e hoje olhar para Cabinda e reparar que, de facto, está praticamente reduzida a um petróleo que nem se reflete no progresso social das populações. Portanto, e para além deste apenas existe, do ponto de vista da sobrevivência, uma agricultura que é de subsistência. Outro constrangimento do ponto de vista económico também tem a ver com o facto de, infelizmente, isto é um problema nacional, os agentes económicos estarem misturados com aquilo que é o seu papel político, e, portanto, há uma concorrência desleal entre aquele que é mais forte do ponto de vista político e aquele que eventualmente não tem esta categoria. Obviamente isto constitui uma asfixia do pequeno e pouco empresariado, que de facto no seio desta asfixia não tem qualquer hipótese de se tornar maior e até, portanto, assumir aquilo que é uma grande diretiva governamental, que é a diversificação da economia. Outra questão que também é importante refletir é que Raul Ganda mostrou de facto que Cabinda, após a independência, foi o principal contribuinte para, portanto, a manutenção do grande empreendimento que é fazer uma guerra, portanto são custos elevadíssimos, mas esse mesmo, portanto, resultado líquido que Cabinda ofereceu para a manutenção da independência não é visto nem é colocado hoje à disposição para a manutenção da paz. É importante também refletir sobre os desejos de desenvolvimento, porque de facto se o petróleo é visto, isto é um bocado como a doença holandesa, não é? Se é visto como um milagre, por outro lado pode-se refletir negativamente, tendo em conta a quantidade e a qualidade das agendas que eventualmente se ponham. Esta questão da redução do Orçamento Geral do Estado para 2015 relativamente à província de Cabinda, portanto houve uma manutenção durante um tempo, independentemente, e não estamos a dizer que já era um bom orçamento, mas houve uma manutenção, ou pelo menos mantiveram-se a percentagem, mas a perspectiva para o orçamento de 2015 demonstra uma redução. Ora, se já havia problemas, isto obviamente pode ser encarado como uma incapacidade acrescida de resolver aquilo que deveriam ser, de facto, as grandes bases de um plano de desenvolvimento que, para além da diversificação da economia, pudesse colocar Cabinda num outro patamar económico. É importante ainda, para terminar, referir que portanto, a ideia deste debate, portanto, relativamente ao tema 2, apresentado por Raul Ganda, é falarmos um pouco em voz alta e pensarmos também, discutirmos aqui entre nós a situação económica de Cabinda. Portanto, não nos atermos a outros temas que saiam deste tema, porque a agenda que a UNGA preparou é extraordinariamente precisa e penso que vai tocar numa série de outros pontos que eventualmente não caibam aqui. Portanto, convidava os presentes então a dirigirem perguntas ou a fazerem reflexões para que a mesa tome, para que a organização tome nota, de facto, sobre a situação económica de Cabinda. Eu gostava que quem quisesse falar que se apresentasse, não sei, alguém vai ter que andar com... Alexandre Fernandes, da Sociedade Civil de Cabinda. Eu tenho duas preocupações a colocar ao Dr. Raul. Não. O primeiro é o mais simples para ir ao mais complicado. O Dr. Raul disse que Cabinda é um enclave e a definição do enclave é aquilo que é cercado. Mas Cabinda não é cercado porque tem uma saída ao mar. Cabinda é considerado enclave erradamente. A segunda coisa, o Dr. Raul disse que naqueles acordos do Alvor que morreu aí no caminho, Cabinda era parte integrante de Angola, que não era. Porque o artigo 3 dos acordos do Alvor define duas coisas. Primeiramente, Angola é uno e indivisível. Depois vem, nesse contexto
político, alguma coisa assim, Cabinda faz parte integrante de Angola. Primeiramente, a indivisibilidade de Angola ninguém discute, mas daquilo que é a anexação de Cabinda em Angola é aquilo que é questionável. Posso parar ainda aí, talvez mais tarde possa acrescentar outra coisa. De Cabinda. Gostei também quando as pessoas falassem de Cabinda. Porque em Cabinda não habita apenas os Cabinda. Temos uma diversidade. Temos lá pessoas de Luanda, temos de Benguela, temos de Bié, etc. E se o pão em Cabinda estiver a custar caro, estamos a asfixiar que essa pessoa que lá habita. E pergunto se nós não tivéssemos, ou melhor, se as condições do Congo-Brazzaville fossem iguais às do Congo Democrático, que seria de Cabinda hoje. Para termos a farinha, vem do Congo-Brazzaville. Antigamente o leite sai de Cabinda para Congo-Brazzaville, hoje é o inverso. Até inclusive o peixe seco, o que seria de nós. De Luanda não vem nada, absolutamente nada. Então, eu gostaria que o Mandano levasse isso em consideração ao Parlamento e aos seus colegas. E quando os Cabinda falam de Cabinda não habita apenas Cabinda. Tem outras pessoas que lá habitam. E nós os temos como Cabinda. Bem, muito obrigado. Eu vou tentar dar algumas respostas e olhar para os comentários que foram feitos alguns dessa mesma forma. Portanto, o amigo e compatriota Alexandre fala aqui, exato, Alexandre Fernandes, contesta, portanto, essa definição de enclave. É uma opinião que ele emite, portanto, julgo que a opinião que ele tem é mesmo essa opinião, outras pessoas terão outras opiniões, e isso, de facto, dá liberdade às pessoas poderem dizer o que é que está certo, o que é que julgam estar certo, o que é que julgam estar errado. Relativamente ao Alvor, eu gostaria de sublinhar que o que se passou com o Alvor foi, digamos, uma espécie de legalização, digamos assim, da ocupação de Cabinda. E Alvor trazia, e isso foi por sugestão da FNLA, disse até o próprio engenheiro Gola Cabão, que ele que surgiu com a ideia, e até dizia que também tinha parentes no Povo Grande, eu até pedi que ele fosse dizer isso lá no Povo Grande, seria mais confortável. E ele dizia que a FNLA é que tinha sugerido que se acrescesse que, nesse contexto, portanto, falava-se de Angola como um território indivisível que é de Cabinda ao Cunene. E dizia-se que, nesse contexto, Cabinda era parte, é assim que estava escrito, nesse contexto, Cabinda é parte integrante e inalienável de Angola. Pronto, se não se falou de Malange, se não se falou do Amba, se não se falou de Benguela, é óbvio, tantas razões são óbvias que levaram à inclusão disso. E também, como dizia, tanto durante a minha explanação, fez-se de Cabinda um caso. E se se fez de Cabinda um caso, alguma coisa está a pesar em termos de consciência relativamente ao tratamento que se dá, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista económico-administrativo à Cabinda. O Mano Jorge Congo falava da questão da política fiscal. É verdade que uma das coisas que dificulta o desenvolvimento do empresariado local é mesmo esta questão fiscal. Repara que há inclusive uma dupla tributação relativamente aos bens que são comercializados, que são importados, digamos assim, em Cabinda. Paga-se o imposto aqui, e isto foi uma reclamação feita pelos empresários, uma reclamação que eu levei ao Parlamento e que depois se prometeu, de facto, o Ministro das Finanças tinha prometido que iria ver com cuidado esta situação. Quem importa
produtos para aqui, paga o imposto, é tributado. Mas quando eles vão para a Cabinda sofrem uma outra tributação. Portanto, e eu na altura até perguntava, é bom que se diga, se tem que sofrer uma outra tributação, estamos a admitir que Cabinda é um outro ente territorial. Nessa altura seria bom que de facto fosse definido como tal. Por outro lado, e eu já o dizia aqui, a ausência de porto de águas profundas faz com que os produtos sejam importados a partir de Ponta Negra. Ora, como é óbvio, qualquer que seja o aligeirar do imposto cobrado em Cabinda, há de ser sempre mais um peso, porque quem importa tem que pagar o imposto no Congo-Brazzaville e tem que pagar o imposto em Cabinda. Isso há de ser sempre um peso. O que nós temos que fazer é continuar a lutar, a levantar as questões, ou essa questão em concreto, no quadro do água mole e pedra dura, tanto a debater até que um dia for, porque de facto, eu quando levantei esta questão, o Ministro das Finanças não disse que isso era uma coisa falsa, dizia apenas que era uma coisa sobre a qual devia-se prestar mais atenção. O amigo Zal fala, e com toda a razão, daquilo que são as políticas praticadas em Cabinda. É verdade que as políticas praticadas em Cabinda visam, no essencial, os cabindas. Mas é como alguém que vai fazer um assalto. Se o objetivo é fazer um assalto, se mata mais um outro inocente, desde que o assalto se faça, ele vai matar. É a mesma coisa que se faz em Cabinda. E de facto isso cria constrangimentos. Mas nós infelizmente até devíamos ter pessoas que, não sendo de Cabinda, pudessem também falar sobre isso, mas também temos uma comunicação social que não permite muito. Não permite muito porque, se estivermos todos lembrados, quando a televisão portuguesa, a rádio portuguesa começou a ir a Cabinda, mesmo antes do abrandar considerável da guerra em Cabinda, na altura em que estava a FLEC renovada, a fazer grandes ações, e a FLEC também, por outro lado, a fazer aquelas grandes ações, nós vimos pessoas de outras áreas. Eu lembro-me de ter visto na televisão uma senhora que é de Mochico, a dizer que eu sou de Mochico, mas estou aqui há 3 anos, mas acho que é melhor entregar a terra alheia. O que é que fizeram? Pegaram aqueles jornalistas todos e mandaram embora. Quem fica lá é a televisão pública, ou popular, não sei. E quem fica lá é a Rádio Nacional de Angola. Quem está lá que pode fazer algum trabalho é a Rádio Eclésia. Mas muito infelizmente, eu tenho de dizer isso com muita mágoa, a nossa igreja hoje deixou de se posicionar do lado dos fracos. A igreja tem como principal, digamos, vocação proteger os fracos. Mas isso não ocorre. Por isso é que eu próprio muitas vezes, portanto, podia até falar muitas vezes na Rádio Eclésia, mas não falo. Não falo nem por falta de vontade, porque haverá algumas orientações para que o Cabinda não fale sempre na Rádio Eclésia. É muita pena, mas é uma verdade e contra factos não pode haver argumentos. Mas pode acreditar que eu vou levar este assunto ao Parlamento. No dia 27, já dentro de 2 dias, nós vamos falar sobre o balanço de execução orçamental e isto enquadra-se muito bem e eu posso garantir ao Zal que eu dentro de 2 dias levanto essa questão no Parlamento. Portanto, não existência de políticas económicas para Cabinda, falou do caso do Porto de Cabinda. De facto, existem políticas económicas para Cabinda, só que não são direcionadas no sentido do desenvolvimento de Cabinda. Portanto, porque aquilo que se passa em Cabinda não é falta de competência. Há muito que se mostrou que não é falta de competência. É mesmo orientação política. Ou é orientação política como tal, ou então o Executivo propositadamente manda para lá pessoas que depois não percebem muito daquilo. Eu devo dizer, por exemplo, que a nossa governadora,
costuma muito surpreender pela negativa. Portanto, quando a nossa governadora, eu digo à governadora que está a praticar o nepotismo, e ela, coitada, não sabe o que isto significa, mas depois defende-se dizendo que eu tenho que fazer, eu não pratico nepotismo, mas tenho que fazer rodear de pessoas da minha confiança, e põe lá toda a gente, inclusive até convidou-me para ser diretor de gabinete dela. Eu pensava que, de facto, por enquanto, continuavam a ser os catequistas a servir os bispos, mas agora estou a ver que os bispos também querem, os catequistas querem ser servidos pelos bispos, infelizmente. Mas é isso, são essas políticas que ocorrem lá. Esta questão de Porto que o Mano Marcos levanta é uma questão, de facto, bastante recorrente. É uma questão de que se fala. Aí uma vez já me foi mostrado um vídeo a dizer que, bem, você que reclama muito aqui no Parlamento pelo Porto, o Ministro dos Transportes trouxe um vídeo e mostraram lá um vídeo em brasileiro, feito por brasileiros, a dizer que o Porto tem isto, tem essas dimensões, vai fazer isso e aquilo. Bem, eu fiquei sem perceber e eu disse que eu estou a ver um vídeo, tal como eu também faço uma novela, e eu já me chamei Miguelito de Mato, já me chamei Juiz Terêncio, já fiz coisa que vale, e eu ainda sou Raul Danda, portanto aquilo, o vídeo não significa nada. Eu por acaso estava aqui a querer ver se encontrava uma fotografia que tem aqui do Porto, que eu aproveitei também mostrar. Eu disse que, olha, a realidade que eu tenho do Porto são 2 blocos, 1 bloco e meio, por cima de 3 blocos, sobre uma plataforma, e depois um monte de capim, e algo a mostrar que terão passado por ali muitos bois. Portanto, mais nada. Portanto, isto, aquilo é que era a realidade. Sobre a transparência, de facto as petrolíferas ajudam muito na falta de transparência. São os principais fazedores de dinheiro no país, mas o governo de Angola impõe regras para que não haja transparência. Portanto, a Open Society tinha há algum tempo publicado um documento. O documento chamava-se Avaliação das Operações da Indústria Petrolífera em Angola, e trazia lá muito claramente isso. Portanto, ao mesmo tempo que não se diz vocês não façam, vocês, ou melhor, ao mesmo tempo se diz que para quem quiser fazer pode fazer, mas fecha-se do outro lado. Portanto, é preciso que não se diga o que é que se produz, ninguém sabe o que é que se produz, ninguém sabe quais são as comissões que são pagas, ninguém sabe nada de nada. Olha-se para uma Sonangol, por exemplo, que é somente a maior empresa do país, não é? Mas ninguém sabe ao certo o que é que a Sonangol faz, em que negócio é que se mete. E isso nem sequer pode ir para o Parlamento, é proibido. Porque a Sonangol é uma coisa que é tratada do Presidente do Conselho de Administração para o Presidente da República, dos presidentes. Não passa por mais ministro nenhum, não passa por mais lado nenhum. E na prestação de contas isso não vem. E mesmo assim os nossos colegas dizem que estamos à espera que a oposição aprove o orçamento, aprove o relatório do balanço de execução orçamental, o que é absolutamente impossível. Para terminar, apenas uma reflexão sobre o que disse o Dr. Elias Isaac sobre o emprego e desemprego. Eu julgo que, de algum modo, o Dr. Marcos Mavungo terá abordado esta situação. Primeiro, é recorrente que nós temos um executivo que não protege o trabalhador, protege a empresa petrolífera que dá o dinheiro que quer. E quando o trabalhador usa do seu direito constitucional de reivindicar porque o salário não chega, porque não há condições de trabalho que garantam a sustentabilidade nesse trabalho, é o governo que ajuda a empresa petrolífera a reprimir o trabalhador. Então depois o trabalhador é posto sobre, portanto digamos, colocado perante 2 alternativas: ou queres ou queres. Portanto, isso fica complicado. Mesmo em relação ao ressarcir das pessoas vítimas dos derrames de petróleo, não é? Há famílias, por exemplo, que não podem ir à pesca. O chefe da família é quem traz o sustento para uma família. O único instrumento que tem de fazer, de criar esse sustento, é a pesca. Não pode pescar.
E a Chevron depois vai fazer uma indemnização de cerca de $1000. Meus senhores, o que é que a pessoa vai fazer com $1000? Excepcionalmente e com a autorização da Omunda, vamos só dar a palavra ao último senhor que não conseguiu falar por a sua pergunta, mas seja mesmo sucinto, faça uma pergunta